No momento que eu estou gravando esse vídeo, fazem exatos 2 anos e 2 meses que eu estou tentando engravidar e eu não consigo. E eu estou gravando esse vídeo como um testemunho para mim no futuro. E também um testemunho para você, mulher, que pode estar enfrentando esse tempo de espera no Senhor. Esse tempo de gerar um testemunho. E esse vídeo é como uma carta ao meu eu do futuro. E que esse vídeo também possa te lembrar do que o Senhor pode fazer na sua vida. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Thaís e eu relutei para falar desse assunto porque é um assunto muito pessoal e sensível. Talvez eu chore ao longo desse vídeo, mas o Senhor me levou a tratar esse assunto aqui porque eu sei que, assim como eu, tem outras mulheres que passam por esse período de espera. Pode não ser de uma gravidez, pode ser numa área financeira, a conversão de uma pessoa que você ama, algo que você pediu a Deus e não foi atendido. Eu não sei qual é a sua área de espera. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. E também de compartilhar esse vídeo com outras mulheres tentantes de gravidez, que têm passado por esse processo de tentar engravidar e que podem estar se sentindo frustradas, mesmo que elas não demonstrem. E também com outras mulheres ou jovens que estão num tempo de espera, às vezes, para casar, por um namoro certo dentro da vontade de Deus. Para agora e compartilhe esse vídeo com elas, para que Deus possa falar com elas através desse vídeo. Como eu já contei aqui em outros vídeos do canal, eu me casei aos 22 anos de idade, muito jovem. E eu era filha de pastor, e aos 23 anos de idade, meu esposo também se tornou pastor. E nós fomos enviados para uma igreja na periferia aqui da nossa cidade. E a nossa vida toda mudou, nós só tínhamos 1 ano de casados. E naquele tempo a gente não tinha muita instrução nessa área de maternidade, de gravidez, etc. Então nós decidimos tomar a pílula, tomar a pílula anticoncepcional para assim evitar a gravidez e na época eu pensei, eu não quero engravidar agora, eu vou tomar essa pílula e quando eu quiser engravidar eu paro e a gravidez vai vir. Na minha mente ingênua e orgulhosa, eu achava que eu podia controlar a minha vida. E não é assim, muitas vezes a gente acha que a gente pode controlar o tempo. Não, eu vou fazer isso, daqui a alguns anos isso vai acontecer. E você programa as coisas na sua mente, mas a realidade é que a gente não tem o poder de controlar tudo que acontece na nossa vida. Algumas coisas sim, a gente consegue, a hora que a gente acorda, etc, isso a gente consegue controlar. Mas tem muitas situações como essa de uma gravidez que é impossível controlar. É um milagre de Deus, é um agir sobrenatural de Deus. Assim como a conversão de alguém você não tem como controlar. A vida ou morte de uma pessoa amada, a gente não tem como controlar. Nesses assuntos, a gente precisa depender de Deus. E ali, aos meus 23 anos, 24 até depois, eu achava que eu tinha tudo sob controle. Éramos muito jovens e estávamos vivendo a nossa vida intensamente na vida ministerial. E assim, eu quero deixar claro que eu não me arrependo de nada que eu fiz para Jesus. Porque eu vivi intensamente, eu vivi minha juventude para Deus, eu não me arrependo disso. Eu faria de novo. O que eu não faria era achar, como eu achava na época, que um filho iria atrapalhar o meu chamado. Eu achava que se eu tivesse um filho ali, eu não conseguiria viver aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E não era verdade. Um filho não atrapalha, um filho se soma. Afinal, eu fui filha de pastor. Eu cresci na igreja, dormindo em banco da igreja. Em nenhum momento eu senti a falta da paternidade, porque meu pai era muito próximo. Ele me ensinava da palavra de Deus, éramos amigos, tínhamos dias da família. Mas ao mesmo tempo eu cresci na igreja e isso não me atrapalhou, de forma alguma. Eu cresci mais perto de Deus ainda. Mas de alguma forma na minha mente nós achávamos que isso podia atrapalhar. Então decidimos esperar para quando eu estivesse perto dos 30 anos eu engravidar, como se eu pudesse controlar. Então, ali aos 29 anos, decidimos parar de tomar o remédio, oramos por isso e vamos parar. Fui no médico, na médica, né? E ela me passou vários exames, fiz e estava tudo 100% comigo. E você que talvez já engravidou planejadamente, né? Ou também é uma tentante, você sabe como é esse início. A gente tá cheio de expectativas, comecei a tomar vitaminas, pensei assim, tá, no primeiro mês, beleza, ainda tá saindo, né, do meu organismo anticoncepcional, que eu tomei por vários anos. Depois vai vir, fiz tudo certinho, marquei, mas não veio. Cada um dia de atraso de menstruação que vinha, já comprava um teste, fazia, e eu perdi a conta de quantos testes eu comprei e vi negativo.
E conforme você vai acumulando testes negativos, cada teste negativo é uma frustração, é uma tristeza, e aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando. Se você já é tentante, já foi tentante, você sabe o que eu tô falando. Essa frustração vai nos consumindo a cada mês. A cada mês que passa, nosso ciclo vem, a menstruação vem, em vez de nós nos alegrarmos, né, com essa dádiva de Deus, a gente se entristece. E eu particularmente passei por vários estágios ao longo desses anos que tenho tentado engravidar. E esse primeiro estágio foi esse da frustração. Mas depois da frustração, a gente entra também numa fase de raiva, de por que isso não acontece? O que está acontecendo, Deus? E depois da raiva, vem a sensação de abandono. É quando você realmente... Eu acho que eu nunca vou engravidar. Eu acho que Deus me abandonou. Deus não ouve mais minhas orações e... Deus até ouve, mas... Eu cheguei a falar assim, Deus ouve minhas orações, mas não sobre isso. Deus tá me ignorando sobre isso, sabe? São coisas que a gente não pensa assim tão claramente, mas no nosso íntimo a gente se sente assim, abandonado por Deus. E essa, gente, é a fase mais difícil. Quando a gente começa a questionar o amor de Deus. Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer nos fazer perder a nossa fé, abalar a nossa fé. Talvez você também esteja passando por isso, ou tenha passado por isso em algum momento. Na verdade, todos nós vamos passar por alguns momentos assim, onde a gente para e questiona, Deus, por quê? O salmista fez isso várias vezes. Deus, por que tu permites que os inimigos triunfem sobre mim? Isso é normal do nosso coração pecador, que não crê simplesmente, e não sabemos lidar com o não ou com a espera. Mas eu lembro de pensar assim, Deus, eu vivi a minha juventude para ti, eu entreguei tudo para ti. Eu entrei em presídios, orfanatos, asilos. Eu entrei nas favelas. Eu mentorei mulheres. Eu ajudei casais. Enquanto alguns estavam comprando carros novos, nós estávamos doando tudo para o Senhor. E na nossa mente, a gente pensa, poxa Deus, eu tô te dando tudo. Por que eu só te pedi um filho? Foi a única coisa que eu te pedi. Talvez você esteja passando por isso também, sabe? Poxa, Deus, eu tô aqui te servindo, eu estou aqui, estou indo pra igreja, estou lendo a Bíblia, e o meu pai não se converte, e eu estou desempregado, e etc. Porque nós somos pecadores. E, gente, eu me emociono, não por estar triste por isso, de ainda pensar nisso. Não, o Senhor trabalhou muito no meu coração nesse tempo, mas é de lembrar, sabe? Porque dói. Esse tempo dói. E um salmo que eu nunca esqueço, é Salmo 27, 10, que diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Gente, mesmo que todos nos abandonem, o Senhor nunca vai nos abandonar. E eu sei que é difícil a gente crer de fato nisso, quando a gente está passando por uma sensação de abandono, mas a palavra de Deus é real e é verdadeira. Nós precisamos crer. Deus nunca vai te abandonar se Ele ainda não respondeu. É porque Ele tem um plano maior e melhor. E nesse tempo ainda, para piorar para mim, além da gravidez que não vinha, eu passei por diversas dificuldades. Muitas frustrações se acumularam. Meus pais se mudaram de cidade. Passamos por problemas na igreja, com amigos, na família. Várias áreas da minha vida, nós passamos por problemas pesados, pesadíssimos. E aquela sensação de abandono, sabe? Só aumentava. Mas eu corri para a pessoa certa. Em vez de eu correr e me isolar nas minhas próprias emoções, diariamente eu ia pro Senhor, Deus, eu não estou sentindo, mas eu vou crer que tu não me abandonou. Eu quero continuar crendo. E o Senhor foi trabalhando ao longo, principalmente desse ano de 2024. O Senhor está me tratando muito ao longo desse ano. Por isso que eu não quis gravar aqui sobre isso, porque acho que agora eu posso falar sobre isso, sem chorar muito. Para você que pode estar perguntando, mas vocês foram no médico, mesmo que não tem algum problema? Já fomos, gente, meu marido também. Fizemos exames, ele fez exames e fiz uns exames terríveis, assim, com contraste, que doía muito, para ver se realmente lá dentro estava tudo bem. E tá tudo bem. Estamos saudáveis. E eu já ouvi tanta coisa nesse processo. Tem 2 anos que você tá tentando. Gente, para você que esperava que algo ia acontecer no mês seguinte, 2 anos é muito tempo. Para nós somos seres humanos que a gente não consegue
enxergar a longo prazo. Então, para mim, 2 anos foi um longo processo. E ainda é. Só que agora eu já tô preparada. Cara, Deus pode me deixar aí 10. Eu vi um casal na internet que esperou 16 anos. E ela engravidou agora. Mas pensar nisso no início era bem difícil. E eu ouvi muita coisa. Eu tenho pouco tempo, calma, que vai vir. Mas não é tão fácil falar, gente, como realmente sentir. Tem pessoas que falam assim, é só tu parar de pensar nisso que vai vir, né? Mas como que para de pensar? Não é tão simples assim também. É porque tu tá ansiosa. Aí você coloca outra carga em cima da mulher que tá tentando. Não fale isso. É porque tu tá ansiosa. Esse é o teu problema. A gente acumula culpa. É o meu problema. É porque o problema tá em mim. E você começa a acumular culpa e mais frustração. Então não fale isso pra uma mulher. Fale palavras de bênção para essa mulher. Por favor, se você tem uma mulher que está tentando engravidar. Mas claro que eu não levei pro meu coração. Eu sei que as pessoas me amavam e queriam bem. Estavam tentando ajudar, mas eu tô te dando um conselho aqui de amiga, para você ajudar suas outras amigas a não se sentirem pior. E aí, com essa de todo mundo falar, tem que parar de pensar isso aqui, eu falei também, então vou parar de pensar mesmo. Parei de fazer teste, parei de tomar as vitaminas, parei de ficar acompanhando no aplicativo. E isso me fez parar até de orar, gente. Eu pensei, se eu orar, eu vou ficar ansiosa. Eu comecei a ficar grilada com isso. Eu não posso ficar ansiosa, eu não tô engravidando porque eu tô ansiosa. Mas como que para de ficar ansiosa? Não pensando. E o Senhor me corrigiu depois, dizendo, você não pode deixar de crer por causa do que as pessoas estão te pressionando. Você você não vai ficar ansiosa, não é não pensando sobre isso. É orando sobre isso, é entregando para mim diariamente, é uma luta diária. E conforme eu fui entregando diariamente, persistindo em oração, eu entrego e peço também. O Senhor disse pra gente bater na porta. Batam na porta e lhe será dado. Então continuo batendo na porta, mas confiando no tempo de Deus. Eu não sei o que você está esperando em Deus, mas saiba que você pode continuar batendo na porta e pedindo do Senhor, mas entregando para Ele o tempo certo, o momento certo, a forma certa. Geralmente Deus faz diferente daquilo que a gente planejou. Não porque Ele nos abandonou, porque Ele quer nos punir. Não, Ele nos ama. Por isso eu quero falar para você aqui hoje, mulher. Você é filha. Se você entregou sua vida para Jesus, você é filha amada de Deus. Ele não está querendo te fazer sofrer, te abandonar, não. Nós temos um Deus que entregou o seu próprio Filho por amor a nós, e nós temos um Messias, um Cristo que foi abandonado pelo Pai para que eu e você não sofrêssemos mais o abandono. E o Pai ressuscitou e o recebeu para que hoje todos nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então, como esse Deus vai nos abandonar? Ele não vai, Ele nos ama. E Ele tem um plano perfeito. E eu comecei a pregar isso para mim todos os dias. Eu sugiro que você faça. O Senhor me mostrou nesse tempo também uma passagem em Isaías 28, onde o profeta vai retratar a história do agricultor trabalhando na sua terra, onde Deus é agricultor. E nós somos a sua terra, que vai crescer e dar frutos. Mas para isso, o agricultor vai precisar trabalhar na terra, ferir a terra. E eu vou ler para vocês esse versículo, talvez você já leu o livro de Isaías e nunca reparou. Diz assim, a partir do versículo 24. Quando o agricultor arar a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do caminho? Não planta o trigo no lugar certo e a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O Senhor Deus instrui e lhe ensina o caminho. Está falando aqui que Deus, o nosso agricultor, ele não vai arar a terra para sempre. Quando ara a terra, fere a terra. Mas isso não é o tempo inteiro, ele vai depois semear. Ele vai semear o endro, o cominho, no lugar certo. Então, nesse tempo de espera, gente, Deus está semeando aquilo que você vai frutificar no futuro. Mas você precisa aceitar, receber essa semente do Senhor, que você vai ver que vai valer a pena. Já tem valido a pena na minha vida. E aí o versículo continua. Não se debulha o endro com a trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar a roda do carro. Tira-se o endro com a vara, e o cominho com um pedaço de pau. Esse verso, ele me lembra
Que Deus, ele não vai fazer algo além do que a gente possa suportar. Ele não vai fazer passar a roda por cima de nós. Ele vai, às vezes, com a vara, mas ele vai com cuidado. Deus, ele tem cuidado com você. Aquilo que você está passando não é maior do que você pode suportar. E aí o versículo continua. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso, ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. E o versículo quer dizer aqui que Deus vai moer o cereal da nossa vida. Mas aí vem o trigo. E com o trigo você vai fazer pão e alimentar as nações. Deus está formando em você, em mim, o pão da vida, o pão da sua palavra. Ele vai precisar moer o nosso cereal, trabalhar na nossa terra. Até chegar ao pão tem todo um processo, mas vai valer a pena. Quem não gosta de um pão quentinho na padaria? Vai alimentar os povos. Só Deus sabe o que Ele pode fazer através da vida daqueles que esperam nele. Em Isaías 40:31 vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E esse é o meu desejo para você, minha amiga. Como o Senhor tem feito comigo, o Senhor tem renovado as minhas forças, a minha alegria nele. Eu não estou mais triste e nem ansiosa. Mas eu não fiquei ansiosa, não foi tentando pensar, não fica ansiosa. Não, foi realmente indo ao Senhor todos os dias em oração. E falando, tendo medo de falar, às vezes eu tô triste, Deus. Mas eu te amo, Deus, eu confio. Eu espero em ti, porque eu sei que tu me amas. E tu não está fazendo isso para me machucar, não. Como um pai que vai te pegar, às vezes, no colo para limpar aquela ferida. Vai doer, mas ele faz isso por amor, para essa ferida não infeccionar. Deus está cuidando de mim e de você, porque Ele nos ama. E que você fique com essa palavra aí na sua vida. E você é tentante também de gravidez. Vamos juntas esperar o nosso milagre? Vamos esperar no Senhor o seu milagre, porque nada é impossível para Ele. Pode não ser do jeito que a gente imaginou, mas eu tenho certeza que vai ser maior e melhor. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você. Foi muito processo de Deus na minha vida para eu conseguir falar disso aqui hoje. O Senhor nos ama muito. Ele entregou o seu próprio filho por amor a nós. E Ele te ama. Você pode não entender o que Deus está fazendo agora, mas creia, Ele te ama. Deus te abençoe. Curta esse vídeo aqui e compartilhe com outras mulheres. Beijo. Tchau, tchau.